Bom dia, alunos, tudo bem? Estamos aqui hoje então para gravar uma aula dentro da disciplina de Sociologia sobre o conteúdo referente a poder, política e Estado. Essas aulas então elas serão aulas que estarão divididas em algumas aulas aqui no nosso canal, visto que o tema é longo e muitas informações. Então a gente vai estar dividindo aqui a primeira parte para discutir o conceito de poder e de política. Na segunda parte, nós vamos entrar na discussão sobre o conceito de Estado, discutindo principalmente as questões relacionadas a como se dá a configuração do governo e, por fim, nós vamos estar discutindo lá as formas que vai se configurar o Estado moderno e a formação do Estado brasileiro, tudo bem? Então, peço para vocês muita atenção, que acompanhem muito bem os conceitos e que também vocês estejam aí antes de tudo, fazendo as devidas anotações e anotando os exemplos, os conceitos de uma maneira geral, pois, como eu disse, o conteúdo é extenso e é bastante denso, tudo bem? Bem, em primeiro lugar, então, vamos partir de uma exemplificação genérica do conceito de poder, tá? Poder, então, se refere necessariamente à capacidade de agir ou de determinar o comportamento de outras pessoas ou grupos. E as relações de poder, então, elas vão perpassar toda e qualquer relação social. Então, entendam o seguinte, no que se refere à questão do poder, poder está sempre relacionado à capacidade que um indivíduo, que um grupo, que uma instituição, que uma nação propriamente tem de determinar o comportamento daquele sobre o qual está subjugado dentro do seu poder. Tá? Então, um indivíduo, ele vai influenciar a conduta, o comportamento do outro, né, ou mesmo determiná-lo dentro desse processo de relação, tá? Dessa relação que vai tanger aí, vai estar presente em todo e qualquer tipo de relação social, seja ela pequenas relações, sejam elas grandes relações macropolíticas entre instituições, como a gente vai ver. Bem, em primeiro lugar, então, é importante a gente tentar compreender o conceito de poder a partir de um pensador chamado Michel Foucault, um filósofo contemporâneo, que vai trazer para nós o conceito de micropolítica. Esse conceito ele é muito pertinente para a gente entender como que se dá a configuração da relação de poder. Veja bem, segundo Foucault, o poder ele não é necessariamente um bem, tá? Que se possui, se acumula, se troca, se possa doar, emprestar, não. Poder é aquilo que permeia tudo, ou seja, o poder está em todo e qualquer lugar. Ele constitui, então, necessariamente uma rede que vai cruzando, que vai perpassando por todas as pessoas, indivíduos, grupos, instituições e etc. É nesse sentido que o Foucault vai trazer para nós a ideia de microfísica do poder, ou seja, a microfísica do poder, esse estudo da natureza do poder, vai voltar sua atenção principalmente para as pequenas relações e não somente para os grandes movimentos políticos. Poder, então, seria a fonte da própria reprodução social. E o Foucault vai chamar isso necessariamente de tecnologia do poder. Tá? O que ele está querendo dizer é que se constrói, então, toda uma maquinaria, ou seja, uma tecnologia por meio da qual o poder se exerce. Isso vai interditar algumas ações, vai produzir outras, etc. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando Foucault fala em tecnologia do poder, ele está falando necessariamente que o poder é uma criação humana, como qualquer outra matéria-prima que você pega na natureza, e essas matérias-primas serão utilizadas para se produzir uma infinidade de bens. O poder é a mesma coisa. Então, na realidade, existe uma estrutura, uma conformação a partir dos próprios seres humanos que vai construir essas relações de poder, como a gente vai ver. Bem, o poder, então, ele está diluído dentro do tecido social e ele é onipresente. Isso significa que em todo e qualquer local existe relação de poder. E ele se apresenta, então, como essa imensa rede que engloba todos os indivíduos, tá, que existem. E todas as instituições, tudo é aquilo que se refere ao gênero humano. Está em tudo e em todas as relações, e é a partir disso que se constrói as macro-relações políticas, as macro-relações sociais, políticas, etc., econômicas. Então, veja bem,
poder vem de baixo, gente. Isso vai ficar muito claro no pensamento do Foucault, né? Se hoje a gente observa os nossos quadros políticos e vê todo aquele fuzuê que esses caras fazem, isso, na realidade, é produto do que está acontecendo aqui hoje, tá? Então vamos lá, vamos pegar o próprio gancho aí do que o Foucault está dizendo, resumindo em 5 pontos esse conceito. Então, em primeiro lugar, poder se exerce, tá? Ele não é algo que se conquiste, ele não é posse, você não pode perder, né? Mas é algo que todo e qualquer indivíduo exerce e sofre, tá? Então o poder, ele existe só porque ele é exercido. Nesse sentido, o segundo ponto trata do fato de que as relações de poder são necessariamente imanentes. Então o poder, ele é interno a todo e qualquer tipo de relação social. Melhor dizendo, ele emana dessa relação social, é o efeito imediato. Tá? Então, toda e qualquer relação necessariamente é uma relação de poder, por menor que seja. Pode estar você discutindo questões aleatórias com um colega, se você impor a sua opinião, se você fazer ele concordar com o que você pensa, já é um efeito do poder que você está exercendo sobre ele, ou também no sentido contrário. Então, poder, ele necessariamente vem de baixo, e ele vem das pequenas situações, né? São as correlações de força microscópicas que vão sustentar os macropoderes. Isso eu acabei de dizer, tá? Então, quando a gente olha para as grandes relações políticas, entendam uma coisa, necessariamente essas relações são fruto das pequenas relações de poder. Tudo bem? Em quarto lugar, entender que as relações de poder são sempre intencionais, ou seja, o poder é uma questão, né, é uma forma de agir necessariamente estratégica, ou seja, ele é guiado por metas, ele tem objetivos concretos, ele obedece necessariamente uma lógica e propriamente uma racionalidade interna de toda e qualquer relação, ou seja, toda e qualquer relação que você estabelece com outras pessoas e que elas estabelecem entre vocês, necessariamente são relações de poder, tá? E por isso são estratégicas, é sempre como se houvesse ali inerente a alguma certa disputa e tudo mais. E, por fim, obviamente, se há poder, há resistência. Isso é natural, né? Então a resistência, ela não vem de fora, ela não é exterior ao poder, não, mas é a condição de existência do jogo do poder, porque se você tem a imposição do poder, imediatamente você vai ter uma resposta, tudo bem? Então esses são os 5 pontos centrais aqui que o Foucault vai trabalhar, e agora a gente vai falar então sobre as tecnologias de poder que existem na nossa sociedade, para entender como que o Foucault tratou disso no mundo ocidental. Em primeiro lugar, né, entender que essas sociedades, elas vão se dividir, né, ao longo do tempo aí, em 3 tecnologias de poder distintas que a gente vai trabalhar. Em primeiro lugar, o poder de soberania, que eu não vou estar dando aqui muita ênfase, porque é de uma sociedade que não existe mais, né, que ficou no passado. Por outro lado, disciplina e biopoder vai ser o nosso foco concreto, porque essas duas formas, essas duas tecnologias de poder, elas se encontram e estão muito presentes na nossa sociedade hoje. Tá? Então, em primeiro lugar, a ideia do poder de soberania. Tá? Esse poder de soberania, ele é próprio das sociedades medievais, né, das relações políticas, monárquicas, etc. E ele traz aqui, em primeiro lugar, a ideia de que o poder de soberania ele é necessariamente o poder de vida ou morte. Ou seja, né, o direito que o soberano tinha, né, de opinar sobre a vida e a morte dos seus súditos. Ou seja, ele escolhia se as pessoas morreriam ou não. Ele tinha o direito de determinar se uma pessoa deveria viver ou não. O princípio presente aqui é o seguinte: fazer morrer e deixar viver, tudo bem? E aí, então, a gente entra na principal tecnologia de poder que é muito presente na nossa sociedade, apesar de que hoje, né, como a gente vai ver, as instituições disciplinares elas estão um pouco desgastadas, veja o nosso espaço escolar, ele é muito mais tranquilo do que era antes, porém, elas ainda existem, tudo bem? Bem, disciplina, então, é uma tecnologia de poder voltada para a submissão. O que isso significa? Isso significa que, no crescimento do processo do capitalismo, era necessário, então, a classe burguesa, né, criar uma tecnologia de poder que necessariamente tornasse os indivíduos submissos à lógica da produção. Tá? Ou seja, a disciplina ela vai ser um tipo de poder que vai se exercer sobre os corpos dos indivíduos, de modo que, ao você tornar você produzir corpos submissos, esses corpos correspondem muito mais à lógica da produção. Tá? É por isso que a classe burguesa criou, então, as são chamadas instituições disciplinares, que são necessariamente lugares onde as pessoas serão confinadas. E, ao ser confinadas, elas vão ter que seguir um conjunto de normas e regras
tá? E caso essas regras não sejam respeitadas, obviamente haverá algum tipo de punição, tá? E isso tem um objetivo, como a gente vai ver. Então, quando a gente pensa na fábrica, né, o modelo fabril antigo, ele é necessariamente uma instituição de disciplina, a escola, a prisão, o hospital, o exército, os manicômios e outros lugares que vocês podem imaginar, todo e qualquer lugar onde as pessoas sejam confinadas, tudo bem? Nesse sentido, dentro dessas instituições, as pessoas elas são individualizadas. E o que isso significa? Isso significa que lá você vai ter um prontuário de cada indivíduo e dentro desse prontuário você vai anotar todas as informações que competem à vida dele. Tá? Ou seja, você torna a partir disso o indivíduo conhecido, o indivíduo ele se torna único e, estando conhecido, ele tem total condição de ser explorado. Por quê? Porque você tira desse indivíduo tudo que ele pode oferecer. Você consegue condicionar o indivíduo totalmente ao torná-lo conhecido, ao torná-lo individualizado e etc. Bem, a função da disciplina, então, é justamente essa, produzir corpos dóceis, tá? Que possam ser moldados, que possam ser configurados conforme as necessidades sociais da lógica da produção. Corpos necessitados e corpos são, portanto, submissos. A disciplina, então, ela aumenta, ela potencializa os corpos, tá? Orientando esses corpos à submissão. Porém, se esses corpos eles são moldados, eles são muito bem utilizados na lógica do sistema produtivo, por outro lado, né, o que você vai tá resultando é na supressão, na diminuição da força política desses indivíduos, ou seja, a ação política do indivíduo ela vai ser totalmente suprimida, tá? Porque o indivíduo se torna obediente, tá? Qual que é a lógica aqui? A fórmula que a gente tem, gente, é justamente essa daqui, a de que obediência mais conformação resulta em produtividade, tá? Isso é um cálculo perfeito e dá muito certo, tá? Então, a disciplina, então, ela tem que ser compreendida também enquanto arte das distribuições. Por quê? Ela distribui todos os indivíduos dentro do espaço. Tá? E esse espaço ele é sempre muito bem delimitado. Então, a organização social dos indivíduos em um determinado espaço disciplinar segue a lógica organizacional, que vai transformar uma multidão confusa em uma multiplicidade muito bem organizada. E isso acontece, como vocês podem ver, dentro das prisões, né, onde os indivíduos são enfileirados, são divididos por celas, etc. Isso também vai acontecer na sala de aula, onde os indivíduos estão todos ali bonitinhos, enfileirados em suas carteiras, eles não podem se mexer e tudo certinho. Isso acontece nas fábricas, por exemplo. Vamos pensar na lógica do taylorismo, né, da organização fabril administrativa, onde todos os indivíduos eram divididos, né, cada um dentro do seu espaço para evitar o contato entre eles. Hoje, no nosso mundo, né, contemporâneo, onde o setor terciário se expande, né, e o setor de serviço, então, é onde compõe a maior parte desse novo proletariado, que é o proletariado da era digital, o proletariado de serviço. Esses caras eles estão todos ali, né? Cada um no seu cubículo, fechadinho, tá? Olha só, em vez de ser aquela multidão que está toda confusa, a multiplicidade está toda organizadinha, né? Muito útil para o sistema, como eles querem. Segue a isso, então, justamente essa ação de controle das atividades, onde toda e qualquer atividade do indivíduo ela é controlada. Principalmente o tempo, ou seja, o tempo do indivíduo ele passa a ser organizado totalmente, tá? Toda e qualquer coisa tem um tempo exato para ser feito. O que significa? Significa que o indivíduo ele tem que aprender a se controlar a necessidade natural do seu corpo. Então, você tem hora para beber água, você tem hora para comer, você tem hora para usar o banheiro, você tem hora para o descanso, você tem hora para tudo. Necessariamente, se o indivíduo não aprender a controlar o seu próprio corpo, ele está lascado. Ele tem que, né? Não importa se há necessidade. Quando a necessidade é extrema, o indivíduo pede para sair aquilo tudo, né? Mas nem sempre ele tem esse controle. Então, é legal essa ideia de aprender a controlar o seu próprio corpo, como ela é apresentada dentro do conceito de panóptico, o panóptico de Jeremy Bentham, né? Que o Foucault vai utilizar para exemplificar o que é essa ideia da disciplina. Então, veja bem, o que era o panóptico? O panóptico, né, enquanto metáfora, né, e existiram alguns, logicamente, né, ele está aqui enquanto seria uma prisão circular, tá? Como você pode ver aqui,
essa prisão circular, ela tem dentro dela uma torre central e as celas elas estão na volta, como a gente pode ver aqui. Eu vou colocar uma imagem em seguida. Qual que é a lógica? A lógica é que essa torre de vigília, ela não pode, seria totalmente espelhada, de modo que o indivíduo que está preso em uma das celas, ele não sabe para onde o vigia está olhando, então ele precisa começar a se controlar. Vamos ver aqui como que isso funciona, olha só. Aqui a gente tem imagem real de alguns panópticos, né? Essa aqui foi uma prisão lá, nos Estados Unidos, onde o Fidel Castro, inclusive, foi preso, né? Eu vou pôr a foto dela aqui para vocês. E é uma prisão, o modelo do panóptico. Hoje isso aqui é um museu, tá, gente? Então, olha só, aqui a gente tem, né, a torre de vigília central e os indivíduos todos presos aqui de maneira circular, né, na volta, tá certo? Aqui, exemplo aqui de alguns panópticos, né, que hoje são museus. Então, qual que é a ideia? A ideia é que o indivíduo, quando ele não sabe se alguém está vigiando ele mesmo começa a se autodisciplinar. Existe um movimento muito legal que eu faço com os alunos em sala de aula, quando a gente está trabalhando esse conteúdo, né? Que eu começo a corrigir a postura, né? O comportamento, falo, senta direito aí, você não está na sua casa, põe o pé para baixo, tira o pé da carteira. E imediatamente as outras crianças, os outros alunos, né? Os outros, eles começam a se autocorrigir e sentar todos bonitinhos, né? Porque é automático isso. Quando você pune um, o restante segue isso como exemplo. Então, a disciplina, por meio do adestramento dos corpos, ela produz os indivíduos que são vigiados e controlados a todo momento, tá? Eles são punidos quando eles desviam do seu comportamento, e a punição, então, ela tem essa função de normalizar a ação. Ou seja, o que acontece? A vigília ela é tão grande que o próprio indivíduo começa a se regular. Ele começa a autocontrolar o movimento dos seus corpos. Então, é extremamente eficiente, tá? Essa é a ideia da lógica aí da disciplina. Tudo bem? Bem, o biopoder, então, por sua vez, seria próprio das sociedades, né, onde o que vigora são os estados de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social, ele é, portanto, né, o estado do chamado welfare state, que foi uma alternativa ao capitalismo, né, para a manutenção da sociedade capitalista, mas não liberal. A gente vai ver isso depois quando a gente for falar especificamente das formas que se configuraram, os modos como se configuraram o Estado moderno, isso vai ficar para as próximas aulas, como a gente vai ver, né, as próximas partes dessa aula, no caso. Então, o que a gente tem que entender aqui é que o biopoder é necessariamente o poder sobre a vida, tá? Ele vai ser exercido sobre um grande grupo de indivíduos que já foram disciplinados, tá? E que formam as populações. Então, o poder disciplinar, é importante compreender que ele é uma condição para que se exerça o biopoder, senão não há como ele acontecer. Então, enquanto a tecnologia centrada no corpo individualiza, a tecnologia centrada na vida, ela vai massificar o indivíduo. Então, olha que combinação interessante. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que a tecnologia de biopoder ela vai se voltar para a manutenção da vida das pessoas que estão organizadas pelo Estado enquanto corpo político. Então, por que ela é a base do estado de bem-estar social? Porque o Estado ele se preocupa em oferecer a condição mínima de vida digna para toda e qualquer população com a manutenção de direitos essenciais básicos. Então você vai ter aqui, né, o direito à própria educação, o direito à saúde, alimentação, moradia, previdência social, lazer, transporte, etc. Tudo aquilo que se refere a direito social. Então, o indivíduo, nesse sentido, né, ele não tem a necessidade de necessariamente se esgotar e ter uma vida de risco. Tá? Qual que é o objetivo aqui? Né? O objetivo é criar sociedades seguras. Tá? Ou seja, as ações dos governantes se voltam para a segurança da população. A garantia dessa segurança, então, ela é feita pelo controle populacional e isso inverte o princípio do poder de soberania. Seria, né, o seguinte, fazer viver e deixar morrer, enquanto o outro seria fazer morrer e deixar viver. Ou seja, né, só o Estado vai ter condição de atestar, através das certidões de morte e nascimento, quem realmente existe. Dessa forma, as sociedades contemporâneas atuam ao mesmo tempo, simultaneamente, com as duas tecnologias de poder, que é a disciplina e o biopoder. Tá?
Então veja bem, você não controla o indivíduo apenas pela disciplina, você também controla o indivíduo com a garantia de que ele vai ter uma vida segura. Logicamente, pessoal, que o estado de bem-estar social ele só existiu nos chamados países ricos, né, ou os países de primeiro mundo no período da Guerra Fria. E se houve a manutenção do estado de bem-estar social em Estados Unidos, na Europa e também no Japão, isso se deve ao fato de que esses países tinham uma política imperialista que exploravam, né, os países subdesenvolvidos e etc. Então, tem uma lógica aí, né, que na época se chamavam países do terceiro mundo, não é à toa. Então, existe uma lógica aí que a eficiência disso ela acontece por conta disso, tudo bem? Veja bem, quando você pensa aqui nas sociedades latino-americanas, ao invés de estado de estado de bem-estar social no pós-guerra, que visava, né, a manutenção do sistema capitalista, não permitiu o avanço do comunismo, etc., que foi implementado ditaduras militares. Então é outra história que a gente depois vai estar discutindo, tudo bem? Bem, nesse sentido, pegando o gancho a partir do Foucault, a gente pode então amarrar ele com o que o Max Weber também coloca, que é a ideia de que o poder, né, ele se refere a essa probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo que haja resistência. E nesse sentido, todas as relações sociais que nós estabelecemos com os indivíduos, as instituições, as coletividades, elas são sempre relações de poder. Então, olha só, quando Foucault fala que o poder permeia todas as relações, aqui a gente também tem a mesma coisa sendo entendida a partir do Max Weber. E bem, o poder então está implícito tanto em relações privadas como em relações públicas. No primeiro lugar, relações dentro de casa, pai com filho e etc., né, homem, mulher, marido, esposa, aquela coisa toda, você tem aqui, né, claramente relações de poder que são legalmente e socialmente reconhecidas, né? Numa sociedade patriarcal, até as relações de gênero eram relações de poder, ainda continua sendo, né? Porque as coisas estão sendo desconstruídas, mas o domínio que o pai exerce sobre o filho, todo mundo reconhece. Porém, na esfera pública, a gente observa o exercício do poder numa infinidade de relações. Relações de classe, controle social, exercício de autoridade, governante e governados, leis e normas. A indústria cultural exerce muito poder sobre todos quando ela determina o que a gente vai escutar, o que a gente vai ouvir, o que a gente vai assistir, e por isso cria, né, dentro de nós, de maneira ideológica, a lógica do sistema capitalista, e a gente reproduz isso. Então, a supressão da autonomia do indivíduo e tudo mais. Essas formas de exercício do poder, então, se caracterizam justamente pela capacidade de influenciar simultaneamente condutas coletivas de uma grande quantidade de pessoas. Tá? Bem, o Weber também traz a ideia de que o poder ele é ou não é legítimo. E o que acontece aqui? Seria assim, para o poder ser legítimo, ele tem que ter sua influência consentida. Caso contrário, ele não será legítimo, tudo bem? Ou seja, o poder ele só não é legítimo quando ele exige o uso da força para imposição da vontade. Então, as relações não são legítimas quando exigem o uso da força. Caso contrário, se as relações são consentidas, então a gente tem aqui uma relação de poder que é considerada legítima. Quando o poder é legítimo, ele coincide com dominação. Tá? Ou autoridade também o Weber vai falar. Então, quando o poder é exercido exclusivamente com o uso da força, a dominação ela pode ser ou não ela não é legítima, mas ela vai ser legítima, a autoridade, quando então o exercício do poder seria a dominação ou a autoridade, e ele é legítimo quando é consentido. Então, por isso que o Weber vai falar assim, existem formas de poder que são legítimas. Vamos lembrar, né, daquele conceito de tipo ideal. Se você não tem aí esse conceito na memória, anota ele. A gente também vai tem uma outra aula sobre Weber no canal que eu vou estar colocando esse conceito. Mas o tipo ideal seria a extrapolação de uma hipótese, né, o exagero, uma hipótese utilizada de maneira hiperbólica, vamos dizer assim, onde você coloca, olha, existem modelos ideais, enquanto hipótese que as formas de dominação são necessariamente essas três. Elas não necessariamente um exercício do poder, uma relação de dominação, só coincide com uma delas. Ela também pode coincidir com mais de uma, tá?
mas seria um recurso metodológico, então, para que o sociólogo tenha condição de interpretar alguma coisa. Nesse caso, o Weber utiliza para interpretar a questão da dominação e da autoridade. Então, a gente fala aqui em formas de dominação legítima, a gente vai falar da tradicional, a carismática e a racional legal. No que se refere à tradicional, a tradicional ela se pauta muito nas crenças que existem em instituições e regras tradicionais de controle, conduzidas por um indivíduo ou grupo de pessoas que se baseiam na tradição para exercer sua dominação. Vamos direto aos exemplos que fica claro. Quando pensamos em relações feudais, quando pensamos nas relações patriarcais e no coronelismo, por exemplo, que existiu muito no Brasil durante o período da Primeira República, a gente tem claramente aqui formas de dominação que são tradicionais, tá? Do outro lado, a gente tem a dominação carismática, que é muito comum também aqui no Brasil, a gente, na América Latina, de maneira geral, os governos populistas, né? Eles são realmente governos carismáticos. E o que garante esse exercício de dominação, essa forma de dominação, é o fato de que, por parte dos dominados, existe uma crença de que existem qualidades excepcionais em um determinado indivíduo, tá? Então, isso torna esse indivíduo superior aos outros e permite que ele exerça sobre esses últimos uma grande liderança. Quando você pensar em toda e qualquer liderança religiosa e política que tem grande poder de influência social, fica muito claro. Eu acho que vamos falar de exemplos claros aí da história. Então você pega Mahatma Gandhi, a Madre Teresa de Calcutá, Antônio Conselheiro, o próprio Papa, né? São grandes líderes religiosos, né? O próprio Jesus Cristo também lá naquele período antigo também foi. Quando você pensa em líderes políticos mais atuais, vamos pensar nos grandes líderes revolucionários aí que existiram, por exemplo, Fidel Castro, Che Guevara, Amílcar Cabral, entre outros, né? O Gandhi também se reproduz nisso daí. Entidades religiosas como o Dalai Lama é uma grande influência, lógico, para os seguidores daquela religião, né? Hoje, os governos populistas também fica muito claro. Vamos dar um exemplo de dois no Brasil, que são os dois opostos e que corresponde a toda a polarização que existe hoje. Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro são claramente líderes carismáticos, né? As pessoas que seguem eles acreditam realmente que eles estão além de qualquer um e é por isso que a coisa acontece. E por fim, a ideia, né, da dominação racional legal, que se fundamenta agora em regras e normas que são aprovadas e aceitas por todas de maneira racional. O melhor exemplo desse tipo de dominação é a burocracia moderna, tudo bem? Ou seja, o modelo adotado pelo Estado moderno, onde as relações entre cidadãos e Estado é marcada pela impessoalidade, tudo bem? Bem, saindo disso, então, a gente também pode falar em algumas formas de exercício do poder. Essas formas de exercício do poder seria, então, o poder econômico, ideológico e o poder político. Então, quando pensamos em poder econômico, estamos aqui pensando, né, naquela forma de poder que se baseia na posse de bens como os meios de produção. Isso consiste na utilização dos bens materiais como forma de exercer influência sobre a conduta dos indivíduos, as coletividades, as instituições, a sociedade. Então, muitas vezes, o patrão ele pode exercer poder econômico sobre os seus funcionários. Os bancos exercem muito poder econômico sobre os governos, né? Hoje, nesse mundo aí que a gente vive, tá? Onde o que predomina aí seria o capital financeiro, entre outros aí. O poder ideológico já está relacionado àqueles que se servem de ideias e informações para influenciar o comportamento. Então, você influencia a formação de ideias e de práticas sociais para construir padrões de comportamento que reproduzem uma determinada maneira de perceber o mundo. E aqui a gente vai ter várias coisas. Por exemplo, a igreja na Idade Média e hoje também exerce grande poder ideológico sobre os seus fiéis. A mídia exerce grande poder ideológico sobre os seus telespectadores, tá? O jornalismo, de uma maneira, os seus leitores são totalmente influenciados. Os professores também, dentro da educação, também podem fazer isso, porque a lógica aqui é assim: quem detém o conhecimento e a informação tem condição de formar a forma como é transmitida essa informação, formar uma maneira de pensamento. Tudo bem, pessoal?
Então, o poder ideológico seria isso. E, por fim, o poder político, né? Que aí já se vale de instrumentos e técnicas para influenciar a conduta alheia. Ou seja, aqui, como ponto extremo, a gente tem a possibilidade do uso da força, tá bom? Como último recurso para a imposição da vontade. Tá? Então, não é algo que está baseado apenas na coação física, mas na produção de consenso acerca dos instrumentos que devem ser utilizados para impor essa vontade, tá bom? Veja bem, quando a gente fala aqui, então, em política, para a gente tentar entender, né, agora, como que se cola as duas coisas, a gente entende o seguinte, que a política, então, é a forma como as coisas são resolvidos, os conflitos são resolvidos dentro da esfera pública, no âmbito do Estado, que a gente já vai falar sobre também, e a sociedade ela vai se organizar e promover mudanças sempre valendo-se da política, tudo bem? Nesse sentido, segundo Max Weber, de acordo, né, a prática da política, ela significa exercer o papel de liderança no Estado ou na luta pelo poder a fim de controlar a distribuição desse, seja entre estados, grupos dentro do próprio Estado. Então, a política, né, e o poder são coisas que estão diretamente relacionados, pois é o poder um recurso inerente ao exercício da política, tá? Bem, nesse sentido, pessoal, essa aula a gente vai interromper por aqui, e aí já segue e acompanha o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre o Estado, tá? E aí eu vou trazer essa ideia que está em Weber, sobre a questão do uso da força, como que funciona essa questão do poder político, a racionalização do Estado moderno, para a gente poder também depois falar sobre a forma como está organizada aí as questões relacionadas ao poder, a gestão do governo, como que o poder vai estar sendo utilizado aí na conformação e tudo mais, tá bom? Então, muito obrigado, né? Vou pedir aí para vocês, então, cumprir aí com os estudos e tudo mais, e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.